Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Peterson, estou fazendo mais um vídeo pro canal aqui. E o vídeo de hoje é para comentar aí sobre o assunto da thumb. Não sei se deu tempo para vocês verem. Eu não edito os vídeos, tá? Meus vídeos eu faço e simplesmente posto eles porque eu não tenho os recursos aqui para editar e também porque eu não tenho paciência nem para aprender também por enquanto. Futuramente, quem sabe. Mas enfim, qual que é o assunto de hoje, né? Hoje eu estava deparando no Facebook com uma publicação de um amigo em comum. E lá tá a foto dessa moça, né? Bem assim caracterizada como uma típica feminista, não sei se é o caso, mas é o que parece. E o cartaz na mão dela diz: cristão que vota em Bolsonaro não conhece Jesus Cristo. Será que isso é fato mesmo? Será que é o que acontece? Eu dei uma resposta no momento, mas eu quero tratar desse ponto. Quem é esse tipo de pessoa que fala que cristão não vota em Bolsonaro? Eu já me deparei com essa postagem muitas vezes, tá, nas redes sociais. Você provavelmente que está assistindo esse vídeo também provavelmente já se deparou com esse tipo de postagem. Agora vamos analisar. Quem é esse tipo de pessoa? Vamos fazer igual o Globo Repórter. Quem são eles? Onde eles vivem? De onde eles vêm? O que eles pensam? Quem são esse tipo de pessoa? E aqui eu vou começar lendo a resposta que eu dei para ela na publicação. Olha, eu estudo diariamente a Bíblia e sobre quem Jesus é. Com a graça de Deus, aqui em casa fazemos culto doméstico regularmente. E penso que para conhecer Jesus é necessário ter esse tipo de conduta e disciplina. Aqui em casa nós fazemos o culto doméstico, graças a Deus. Não faz tanto tempo, mas a gente faz. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça, né? E sim, eu penso que tem que ter essa disciplina para você conhecer Jesus. Não tem como você conhecer Jesus se não for pelas Escrituras. O próprio Jesus diz isso, que as Escrituras testificam sobre quem ele é. E eu prossigo. Posso dizer que conheço o Mestre. Sim, eu posso dizer que eu conheço Jesus pela graça e pela fé. E eu voto no Bolsonaro, sem problema algum. Agora, interessante a se dizer é que as pessoas que dizem que cristão não vota em Bolsonaro não são cristãs. Esse é o principal fato, né? É que é interessante. As pessoas que dizem assim, não, cristão não vota em Bolsonaro, você dá a impressão de que elas são cristãs, mas elas não são, né? Por quê? Essas pessoas não leem a Bíblia, você não vê elas comentando nem de Bíblia, você vê gente postando coisa do livro O Segredo, The Secret, xamanismo, todo tipo de coisa, budismo, mas a Bíblia não é a autoridade máxima para elas. Ou seja, essas pessoas não leem a Bíblia, não professam sua fé, não sabem o que é um credo, não sabem o que é confissão de fé, não participam dos sacramentos, são pessoas que não tomam do corpo e do sangue de Jesus, não vão na igreja, não se batizaram, não se importam com isso, não cultuam a Deus regularmente, nem em casa, tá? Porque isso é um dever do crente fazer o culto doméstico, e nem no templo, tá? A maioria dessas pessoas nem no templo vai para dizer assim, não, eu vou lá pelo menos uma vez para vamos dar uma fingidinha. Nem isso, tá? Nem isso. A maioria dessas pessoas não conhecem nada da vida cristã, porque não tem uma prática de vida cristã, não vivem em santidade, mas eles têm a certeza de que cristão não vota em Bolsonaro. Engraçado, né? Porque essa questão de não ter uma prática de vida cristã e não viver em santidade é um ponto muito interessante. Porque, por exemplo, quando você fala assim para esse tipo de pessoa, cara, um dos pontos aqui que eu vou citar, tá? Não vou generalizar que todo mundo é assim, mas 99%. Você fala assim, ó, olha, cara, um cristão ele deve se manter puro na questão sexual. O cristão ele não deve fazer sexo antes do casamento, ele não deve se entregar à pornografia, à imoralidade, não deve falar palavrão e tal. Essas pessoas, você até é doido. Ah, você até é doido, rindo da sua cara, zombam de você. Tal, fala que ninguém faz isso. Ou seja, uma pessoa que zomba daquilo que o próprio Cristo exige, do que a própria palavra de Deus exige, essa pessoa é cristã? Sinceramente, é óbvio que não. Mas eles têm certeza, olha só para você ver, eles não vão na igreja, não leem a Bíblia, não vivem a vida de santidade, não estão nem aí com nada, com os sacramentos, com a prática de vida cristã, com a santidade, mas eles postam lá, toda semana tem uma postagem no seu Facebook, quem é cristão não vota no Bolsonaro, né? É bem curioso ver a hipocrisia de quem não vive uma vida de arrependimento e cristianismo, mas quer dizer como o cristão deve agir. Essa hipocrisia é tremenda. Ainda que votar no Bolsonaro fosse errado, né, para um cristão, não, realmente, eu vou admitir esse ponto, tá? Vamos levar as últimas consequências disso aí. Vou admitir, vamos supor que votar no Bolsonaro seja errado, né? Mas e todo o resto? E todo o resto?
Então quer dizer que o cristianismo se resume a não votar no Bolsonaro. Mas você não lê a Bíblia, você não vai na igreja, você não cultua a Deus em casa, você não conhece nada de Jesus, você não vive uma vida de santidade. Ainda que votar no Bolsonaro fosse errado, o outro cara que vai na igreja, que vive uma vida cristã de arrependimento é mais crente do que você, meu amigo. Tem muita coisa contando a favor de quem vota no Bolsonaro, ainda que votar no Bolsonaro fosse errado, do que para você, meu amigo. Porque na Bíblia se manda fazer todo esse tipo de coisa. Você devotar sua vida a Cristo, adorar a Cristo, conhecer sobre Ele, estudar sobre Ele, viver uma vida de santidade, como diz lá em Tiago, em Efésios, enfim, viver uma vida condizente com o sacrifício de Cristo. Né? Tem toda uma conduta que um cristão age. Né? A Bíblia está cheia dessas prescrições, cheia de encorajamento para que o cristão viva dessa maneira. Na Bíblia não tem dizendo nada que você não pode votar no Bolsonaro. Ainda que, em última análise, fazendo uma conclusão e tal, com muito estudo e muitas interpretações, você chegasse a essa conclusão, as prescrições, as ordens claras, você não segue. Entendeu? É uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Ou seja, ainda que votar no Bolsonaro fosse errado, mas e o resto? Que tipo de cristão você é? Então quer dizer que o cristão é o que você diz que é, e não o que a Bíblia diz, nem o que o próprio Jesus diz? Que coisa é essa? É confuso. É hipocrisia. Isso é uma mentira. Isso é querer pegar Jesus e apontar para os outros. Como se Jesus fosse alguém que você é uma arma que você aponta para os outros. Meu filho, primeiro, para você ser cristão, você tem que apontar Jesus para a sua própria vida. E aí sim você vê sua miséria e passar de viver uma vida de gratidão a quem Cristo é, ao que Ele fez. É isso que o cristão faz. O cristão não aponta Jesus para os outros. O cristão aponta Jesus para ele mesmo. O cristão ele aponta Jesus para ele mesmo. Apesar de que às vezes na internet a gente vê algumas publicações de cristãos, eu mesmo às vezes faço, né? De por que um cristão não deve votar na esquerda, no Lula, enfim, a maior parte das nossas postagens não se resume a isso. Isso não é o tipo de argumento principal. Mas na esquerda sempre tem esse argumento para o lado dos cristãos. Né? Ainda que votar no Bolsonaro fosse errado, e o resto? Né? E os deveres de ser cristão? Né? Condenar o pecado, pregar, obedecer à ordem divina, por exemplo, de que a mulher deve ser submissa ao marido? E aí, está escrito na Bíblia, no livro cristão, está lá. Quem conhece Jesus faz o que ele manda. E aqui eu encerro o meu comentário lá na postagem. É incrível ver a hipocrisia desse tipo de pessoa. Que não vive uma vida de cristianismo, de arrependimento. Não faz a mínima ideia de como seja isso. Né? Ou faz a ideia, mas rejeita com todas as suas forças. Porque se você conhece a palavra de Deus, você sabe o bem que ela traz e você não pratica, você é réu de juízo ainda maior, diz a palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes rejeitam, conhecem, ouvem, têm a Bíblia em casa, já leram, e rejeitam isso com suas forças. E querem dizer como o cristão deve agir. É simplesmente hipocrisia. É incrível. É incrível. Então, meu vídeo se resume a isso. Fique com Deus e até mais.